Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Oração. Amém, gente bonita. Boa noite a todos. Bem-vindo mais uma vez à nossa live. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui falando ao vivo para todos vocês, levando a espiritualidade, levando uma palavra de fé, uma palavra de conforto para dentro dos vossos lares. Aqui quem fala é Lederson Souza. Estou presidente da Associação Cristã, da ASEF, dessa qual a gente faz a transmissão agora. Temos um convidado especial hoje, que é o Gibran Carini, que vai falar dos espíritas, né? Então, o nosso convidado de hoje vai trocar umas ideias, vai conversar. Seguimos aquele mesmo protocolo de toda segunda-feira, onde você faz as perguntas e a gente responde de acordo com as nossas visões, né? De acordo com a nossa doutrina. Então, eu quero chamar o Carini, para o Carini entrar em contato com a gente ali. Acho que ele está chamando aqui, né? Vamos entrar o Carini aqui. Ele mesmo. Vamos aprovar a tua participação, Carini. Então, todas as segundas-feiras nós estamos aqui falando ao vivo, levando uma palavra de conforto, falando de espiritualidade. Carini! Gibran! Tá, meu amigo? Bem, graças a Deus. Como você se encontra hoje? Muito bem, graças a Deus. Com esses corações amigos da CEF, que sempre nos recebem tão bem. É uma saudade muito grande de todos vocês, viu? Sintam-se todos abraçados. Obrigado pelo convite. Igualmente, igualmente. Gibran é uma figura fantástica. Você que não conhece o Gibran,
Gibran é uma figura fantástica, trabalha com a gente. Ele, deixa eu só ler o que você é, Gibran, porque é que nem eu, é muita coisa. Então, presidente da CEF, presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, diretor da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, trabalha no regional, trabalha na CEF, né? E fora as outras trabalhos que a gente tem, né? Então, deixa eu só falar o que o Gibran é também. O Gibran é presidente da primeira União Regional Espírita, que é o conjunto de todas as casas do litoral vinculadas à Federação Espírita do Paraná. Tô certo? Isso mesmo. Certíssimo. Ele é presidente do Centro Espírita Dr. Leocádio de Paranaguá, para quem não conhece, não sabia, né? É palestrante espírita e coordenador de grupos de estudos. E, profissionalmente, tem que ganhar o pataco, né? Não, eu costumo dizer, o que eu gosto de fazer não me dá retorno, que é falar de espírito, né? Mas, né? E é profissional técnico em processamento de dados. Correto isso, meu querido? Correto. Então tá. O que vai acontecer? Eu não estou conseguindo ver quem. O pessoal vai dar boa noite. Nós estamos com 26 pessoas ao vivo agora, Tibra. E as pessoas vão começar a compartilhar nos outros grupos. E a gente só pede para que o tempo todo ficar repetindo, para que as pessoas façam a pergunta aqui no link da CEF, para que a gente possa visualizar e poder responder. Tá? Antes disso, eu vou dar uns abraços. Ah, hoje, pessoal, tem um sorteio. Cadê o livro? Aqui. Eu tô com fone. Hoje nós temos o sorteio de um livro. Tá ao contrário, mas vou ler para vocês. Sete Encruzilhada das Almas, o Poeta das Almas. Tá? É a história mediúnica da minha dirigente, Gibran. É a história dela com o mentor espiritual dela. Parecido com o Chico Xavier e o Emmanuel. Né? As conversas que eles têm de madrugadas adentro, tipo aquela situação do avião, né? Morra com educação. que ele passou. É uma vida de experiência, né, Ederson? Exatamente. De pessoas que se dedicaram, abandonaram praticamente a vida contemporânea para viver da espiritualidade. Então, hoje é o sorteio do livro da história de Lídia Antunes dos Santos, outrora da Lídia dos Santos Jacinto, a história dela, tá? Então, Gibran, a tua primeira experiência com a gente aqui, quero agradecer, mandar um abraço para a sua família, né? Você ainda tem cavalo aí? Você tem filhares? Não, aí? agora tá mais tranquilo. Agora não deu para conciliar muito tempo, né? Você só ficou com os bichos silvestres, cobra, jacaré, tatu. Isso que a natureza me aí oferece. Tem, né? Tá. Você é vizinho do Padilha, né? Do filho do Padilha, né? Sou. Isso. Lugar tranquilo aqui, região. uma energia muito boa. Eu tô louco pra morar no KM7 aí, cara. Tô vendo um jeito de morar no KM7, pode ter certeza. Quero mandar um abraço aqui pro bom, não vai te arrepender. Ah, eu sei que é. Sei que é, com certeza. Até a cutis a gente muda, né? Eu quero dar um abraço pro Irã e a Débora que estão assistindo hoje. Martins lá, né, que são grande família. Seu Arnaud e a Dona Margarete. A Mãe Branca, né, a família Berval, Andressa, Renata, Sarinha, né, que tá usando óculos agora. A tia Lula de Curitiba, o pessoal que já está aqui, Michele, Ricardo de Campinas, tem a Isabelle Sibeli que está lá no Japão escutando a gente também, Gibran. O Vitor e a Kelly que está na Nusca que a Kelly está grávida, né? Um abraço para Nicole, senão ela chora toda a live. Eu quero mandar um abraço especial para Dona Alga, mãe do Diego, mãe do Luizinho. O Luizinho é o nosso contramestre aqui. Assistir no horário porque ela tem os afazeres, mas termina os afazeres dela, ela vai lá e assiste a nossa live, Gibran. Que bacana. Vamos dar boa noite para Débora Teto. Tenho que dar uma boa noite para todo mundo, Gibran. Já começamos. Abraço para Débora Teto, Adriano Santana. Não sei como ele está trabalhando, mas está assistindo. A Diva, o Marcelo, que você conhece lá da praia. Um querido. Isso, meu querido. O pessoal da Banca da Vitória. O Marcelo estava dizendo, boa noite, Ledson, benção, padrinho. É o Leonardo Costa. Né? Vamos lá, né? Elis, boa noite. Boa noite, família Martins. Alessandro, meu irmão. Boa noite, Umbanda. Abençoe a todos. A Elis já começou a marcar. Viu? Só vai ganhar o livro quem marcar mais pessoas, tá? Quem marcar mais pessoas na live é que vai ganhar o livro. É pela quantidade, tá? Não vale colocar Denilson, a Mãe Branca, Iberval, que não pode colocar o pessoal de casa. Nem colocar o pessoal de fora. O pessoal de fora precisa assistir a gente. A Karine Screaming tá todas as lives com a gente aqui. A Andréia Wagner também. Boa noite, Andréia. A Cibele Chaves, depois você vai ver na live lá, a Cibele Chaves Sudo, é ela que está no Japão assistindo agora.
Então agora, 8 horas da manhã lá, ela está trabalhando e está dando um jeito de ouvir a nossa live. Ela coloca o celular, não consegue assistir, mas ela consegue ouvir a gente trabalhando. Lá no Japão, tá? E ela já disse que quer o livro. A Kátia Hamude, a Gabi Chaves Bortolin, a Suelen, Luiz Lamartine, é de outra casa, mas assiste a gente aqui também, bem-vinda. A Lizzie Rê e a Agatha Gonçalves, por enquanto, dessa turma toda aí. Já estamos com 36 pessoas ao vivo. Gibran, fala só um pouquinho assim, por como você foi se transformar ou nessa jornada. O que chamou você a atenção para você ser hoje uma pessoa espírita? Primeiro, eu vejo que o meu caso foi necessidade mesmo no planejamento espiritual. Porque pessoas buscam, né, o espiritismo e ao tomar contato com a filosofia libertadora, as pessoas se sentem que se encontraram. Mas aqueles mais doentes, que nem é o meu caso, precisam de uma dose do medicamento um pouco mais forte. Então eu já vim numa família espírita. Então, em casa, já foi do berço, né? O caso era crônico, já nas outras encarnações, né, em outras denominações não tinha dado o resultado esperado. E eu vejo que essas vertentes, a Umbanda, o Espiritismo, que nos mostram, que nos descortinam a imortalidade da alma, elas não só nos convidam a sermos pessoas melhores, como nos colocam numa postura de muita força. Por exemplo, uma situação como a gente está vivendo agora, né? O que é a espiritualidade num momento como esse? A certeza, a convicção da imortalidade da alma. Então, para mim, é algo com muita naturalidade, porque desde a infância, né, sempre convivi com fenômenos mediúnicos, com comunicação com o mundo espiritual, com a doutrina espírita no meu lar, e com certeza só tenho a agradecer, sou devedor, sou muito devedor de toda essa espiritualidade que nos ampara. Então foi um pouco mais fácil para você, porque você já tinha alguma coisa de berço ali, né? Exatamente. Tá, beleza. Gibran, vocês como espírito, eu fiz essa pergunta para o Carlos, que foi o nosso entrevistado, não foi nem entrevista, é um bate-papo, né? Foi quando nós conversamos na última live, foi segunda-feira agora, eu perguntei para ele se vocês sofriam um preconceito. Você sente que você sofre preconceito quando você fala que eu sou espírita? Eu vejo que isso ainda existe, sabe? É muito triste ainda essas questões do outro, da gente achar que todo mundo tem que ser uniforme, pensar da mesma maneira, sabe? Eu vejo que, inclusive, agora, nessa dificuldade que a gente está passando, as pessoas estão sendo convidadas a rever o outro, a maneira de se relacionar com o outro. E claro que existe, né? Eu acredito que a questão da Umbanda sofre ainda mais, né? Como que é ser um bandista numa sociedade que coloca rótulos e sem conhecer, né, Lederson? Sem conhecer. Porque todos aqueles que têm algum tipo de restrição que eu encontrei na minha vida, né, nessa existência, com algum tipo de restrição com questão de religião, é a total ignorância, porque a pessoa não conhece, não ignorância no pejorativo, no sentido do desconhecer. Sim, então a pessoa não tem um conhecimento, não se prestou a buscar lá naquele local que ela está criticando quais são as bases, quais são as propostas, e a pessoa... isso é um pouco primitivo, né, da natureza humana, ter medo do desconhecido. Não conhece, rejeita. Não conhece, rejeita. O ser desperto, o ser consciente, ele busca, né? Ele busca saber mais, ele está aberto, ele não se fecha. Tá. Eu acredito que, né, dentro dos rituais, para nós, rituais de manifestação mediúnica, a gente tem ensinamentos parecidos com esse que você disse, dos próprios... para nós, a gente chama catiço, a gente chama de Exu, e esses Exus têm nomes, né? Tranca-rua, 7 encruzilhadas, 7 catatumbas, que é dentro da nossa ritualística, né? A legião de espíritos que vocês trabalham, como que funciona isso? Existe espírito ruim com vocês, que chega para obsediar, para interferir, a gente chama de zombeteiro, a gente chama de rabo de encruz aqui. Existem espíritos que atrapalham as sessões espíritas de vocês? Vejamos, todo indivíduo que componha hoje o nosso mundo físico vai desencarnar. Eu não queria dar essa notícia para quem está com a gente na live, mas todo mundo vai desencarnar. Tá? Isso é bom que você pode não essa desencarnar coragem, de corona. Não quero deixar ninguém triste, mas todo mundo vai morrer. Então isso é um fato. Né? Sim.
esse fenômeno de passagem não modifica a criatura. Ou seja, existem pessoas debochadas convivendo conosco? Existe, elas vão desencarnar e o túmulo não torna santo ninguém. Existem pessoas com tendências agressivas? Existem. Elas vão desencarnar e vão continuar tendo um trabalho pela frente, no sentido de corrigir a sua violência interna. Então, o mundo espiritual é esse leque colorido de todos os matizes. Existem espíritos nobres, aqueles a quem nós devotamos o maior sentimento, o maior carinho, que nos amparam a todo instante, que trabalham em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e que vêm amparar todas as religiões. Tá cortando? Eles têm nomes dentro do ritual espírita? Esses espíritos? Geralmente, dentro do espiritismo, a gente não dá muito valor à questão da nomenclatura. Ah, foi fulano, foi ciclano. É um espírito amigo, é um espírito amigo. A gente nem pergunta, mas antigamente se perguntava o nome, quem está falando? Hoje não é utilizado isso em nossas reuniões mediúnicas, quem que está falando. É um amigo. Claro que pela natureza da comunicação, no estudo a gente aprende isso, já dá para saber o nível daquele que está comunicando. Se é alguém bem intencionado, se é alguém esclarecido, se é alguém que está ali com um propósito outro que não é o do amor fraterno, o da verdadeira proposta, né, cristã. Então, isso é muito fácil. Certo. Tá falhando o áudio? A tua transmissão tá falhando um pouquinho. Se tiver alguém com Android conectado aí, pede para desconectar, que ele consome teus dados também. Teu dado no sentido da transmissão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu perguntei para você. Tô ouvindo bem. Eu perguntei para você se existem espíritos trevosos, né? Como que são denominados? Os espíritas, quando tem a manifestação de um espírito que sofreu um acidente de carro, ele não tem aquela aceitação. Dentro da doutrina espírita, como é que vocês fazem para convencer esse espírito que ele está desencarnado, sabendo que ainda pensa que está vivo? Como é que funciona? Existe um tempo isso? Existe um trabalho específico de vocês? Para a gente entender, né? Esse trabalho nosso, reunião mediúnica, ele tem esse foco. Atender espíritos, né, de todas as naturezas, tanto aqueles que estão cientes que já desencarnaram, mas ainda querem agir no mal, quanto aqueles que ainda não se... É uma opção. É isso que eu queria saber. Quanto aqueles que não sabem nem que estão desencarnados. E ainda sentem dores, percebem dores, no caso, que sentir não seria o correto, percebem dores consequentes do acidente. Vejamos que esse fenômeno ele está diretamente ligado à falta do conhecimento em espiritualidade que o indivíduo tem, da fé. Então, aqueles de nós... Tá dando para... Vou falar mais pausado para falar mais fácil. Tá? Isso, dá para eu te interromper. Pode interromper. Não, quando eu levantar o dedinho aqui, tio, você pega e dá uma paradinha que eu tenho uma pergunta em cima da pergunta, mas continue. Então pode continuar agora. Então, aqueles que estão fazendo a passagem para um plano espiritual e não acreditam no plano espiritual, eles se apegam de unha e dente no corpo morto. Porque para eles, sem aquele corpo, eles não existem. É muito triste que ainda hoje o materialismo... Pode falar, Lederson. Tá, e esse corpo morto, eu tenho relatos dentro da nossa doutrina de espíritos que continuam presos dentro da catatumba, da tumba. É isso que isso quer dizer, quando o espírito morto. Dentro dentro da doutrina espírita, vou falar dentro da doutrina da Umbanda. Nós, quando a gente ganha ensinamentos dos espíritos que nos ajudam, que é tão igual quanto vocês, eles nos auxiliam que na nossa passagem nós somos obrigados a assistir o nosso velório, para ter consciência de que desencarnamos. É lógico, né, que... Como funciona isso para vocês? Isso existe? Cada caso é um caso, né? Porque assim, a gente morre conforme vive. A morte de uma pessoa, o desenlace, vamos chamar assim, o desprendimento do espírito do corpo físico, que já não lhe serve mais, que já não é mais útil, ele é diferente para cada criatura, porque tem um fator moral.
tem um fator evolutivo. Para um espírito que está aqui conosco encarnado, mas que é alguém que já é evoluído, que já viveu, já aceitou, já trabalha no bem há mais tempo, eles fazem a passagem para o plano espiritual com muita leveza, com muita tranquilidade, a ponto de poder ajudar na própria desencarnação. Como sabemos de casos de grandes vultos, pode falar. Tá. Você conclui, daí eu já me dá a passagem. Quando a pessoa imagina, por exemplo, a gente tem conhecimento, a gente estuda, a gente lê e começa a idealizar o nosso tipo de desencarne, certo? Pessoa, que até onde eu li num livro espírita, ela imaginava que quando ela desencarnasse, existiriam anjos todos de cabelos loirinhos, com trombetas, tocando as trombetas e ele passando para ir para o céu. Segundo, dentro do livro espírita, deu trabalho para encontrar todos esses espíritos loiros de cabelos encaracolados, para não perder esse espírito que estava desencarnando, para poder criar a festa de chegada dele, para que ele acreditasse mesmo que ele tinha sido falecido, desencarnou, e ali era o céu. Existe isso? Existe. Olha só que... Isso é muito próprio, viu, Ederson, né? Da nossa fase evolutiva. Nós somos muito imaturos espiritualmente ainda. Muito imaturos. Nós vamos ter relatos do mundo espiritual, e Allan Kardec, o codificador do espiritismo, ele vai tratar a nível de estudo esse período que leva entre o momento da morte física até o momento em que o espírito se percebe realmente desencarnado. Ele vai chamar esse intervalo de tempo de perturbação. Tá? Então, entendi. Perturbação não é o outro perturbando. Na didática espírita, entendi. Sim. A perturbação é o tempo que o espírito recém-desencarnado leva para se dar conta e se perceber no mundo espiritual. Dentro desse período de perturbação, muitos fenômenos podem acontecer. Ele pode se vincular ao corpo morto e ir para o cemitério e ficar preso na tumba ali e se ver os animais, os vermes corroendo, sentir aquilo nele. Por que isso? Porque ele não acredita que a vida continua. Então, é uma atitude desesperadora. A nossa mente é poderosa, vigorosa. Nós somos co-criadores com o próprio Criador, com Deus. Certo. Então, a nossa mente tem um poder criativo muito forte. Sim. Por exemplo, aquele exemplo que tu deu da pessoa que acredita. Imaginemos aqueles irmãos nossos que acreditam que depois da morte vem um sono. Esses espíritos desencarnam dentro dessa ideologia, quando acreditam mesmo, que eles têm essa fé como uma crença mesmo arraigada neles. Certo, entendi. Eles dormem. Caramba. E dá o maior trabalho despertar uma criatura dessas no plano espiritual. O maior trabalho. Entendi. Não é fácil, pode falar. Certo. Vamos aguardando as perguntas de vocês para a gente responder, senão a gente vai ficar conversando aqui. Tá? Fazem as perguntas aí na página da CEF, e a gente vai respondendo aqui. O Gibran dentro da doutrina dele, que é espírita, e eu dentro da minha doutrina, que sou um bandista. Elas não se separam, elas só somam. Já tem a pergunta da Cibele lá do Japão. Mas só para você dar um ênfase e me concluir. Existe um hospital espiritual onde os acamados, as pessoas que vão para essa região e eles são colocados mesmo em macas, pessoas de branco recebendo eles, doutores como o doutor Leocádio, Bezerra de Menezes, doutor Fritz, etc. Aqueles que já assistiram, por exemplo, o filme Nosso Lar é uma narrativa, né? Fruto do livro de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que narra justamente esse trabalho. O mundo espiritual ele é dividido em faixas vibratórias. As faixas mais próximas da Terra... Nós conhecemos como 7 faixas, vocês são 5, né? Essas faixas vibratórias, esses níveis que começam aqui na crosta, já contato direto com o umbral, e aí vai subindo um umbral mais leve. Em cada zona dessas, espíritos daquela natureza de vibração se movimentam. Não é possível um espírito deixar o mundo físico nosso, a Terra, e mudar o hábito da noite para o dia. Então, o mundo espiritual próximo à Terra é muito parecido com o que a gente tem aqui. Aqui é a cópia de lá. Isso. Dentro desse ênfase aí é onde trabalham os nossos Exus.
Eles trabalham conhecem as nossas emoções, eles têm ciúmes também, eles têm apreço maior por um ou por outro, mas são espíritos que estão em fase de evolução, estão trabalhando, e como eu digo para todas as pessoas, às vezes a pessoa tem um Exu, mas ele não detém todo o conhecimento, ainda, né? Não detém todo o conhecimento para auxiliar essa ou aquela pessoa. São pessoas como esses espíritos dentro da doutrina, que vêm para auxiliar, esses Exus vêm para auxiliar também, que são espíritos, não querendo não, que desencarnaram, tiveram uma vida na Terra e usam seu conhecimento em favor aos encarnados, para auxiliar o encarnado, para que quando ele desencarne, que é o mesmo processo que a gente conhece, não se perca dentro dessas zonas, dentro dessas posições que você passou aí agora, Gibran. Pode concluir que eu vou ter uma pergunta para você. Então essas zonas, elas vão trazer também conforto. Por mais que pareçam zonas de sofrimento. Porque vejamos, uma pessoa que gosta de algo que não é bom e for levada para um local que não tem aquilo, ela vai se sentir desconfortável. Entendi. Então, vejamos o amor de Deus que nos permite o nosso momento. Deus não violenta a consciência de ninguém. Ele aguarda, ele aguarda. Isso. Para a gente concluir dentro dessa parte da questão da evolução, a pergunta da Cibele é bem interessante. Eu ia perguntar isso para você, caso ninguém perguntasse, mas o caso dela vai ser interessante. Dentro dessas evoluções aí, e dentro das zonas, dos locais e tal, tem a pergunta da Cibele. O meu pai se suicidou há 14 anos. O pai dela se suicidou há 14 anos atrás. Ele era espírita. Tá? Sabia o que ele ia passar. Depois de fazer isso, o que será que leva uma pessoa estudada, conhecedora, dentro do espiritismo fazer, entre aspas, né, uma loucura dessa? É possível falar sobre ela, sobre esse tema? Olha só. A gente sabe que o que move os indivíduos também é algo muito pessoal. Por quê? Porque nós somos criaturas únicas. Não seria correto da minha parte avaliar a dor que esse irmão estava vivendo, o mundo íntimo dele, porque eu não passei por ele. Quem tenta o caminho do suicídio nunca quer acabar com a vida, quer acabar com a dor. Com a dor, correto. Você toma conhecimento disso. E estudar algo, ter o conhecimento de algo, é o primeiro passo. Depois nós temos que dar outros passos no sentido de trazer isso para a nossa vida. Internalizar. Às vezes nós somos muito cobrados, Lederson. Ah, mas fulano tá fazendo tal coisa, mas ele é espírita. Nossa, mas o Lederson, o cara é da Umbanda, fazendo... Eles têm que entender que assim como tu falou... que Deus o livre de tomar uma cerveja. Deus o livre de tomar uma cerveja num bar de esquina. Né? Assim como os espíritos que se propõem a nos orientar e nos auxiliar também têm o que crescer, quem somos nós? Se for parar para pensar em evolução, não é o que me traz aqui para conversar. Nós estamos entre amigos conversando, porque evolução eu não tenho, né? Eu tenho tudo pela frente ainda. Então, assim, eu tenho questões minhas de convivência, que tem que ser trabalhadas. Claro, todos temos. Temos que entender isso, espíritos imperfeitos. A Terra, o nosso planeta, não é um planeta de espíritos angélicos. Não é um planeta de espíritos puros. Nós somos um planeta, condição espiritual, no degrau evolutivo, nós deixamos de ser caverna. Nós deixamos de ser primitivo. Entramos na fase de provas e expiação, onde criaturas da nossa natureza são provadas, quer dizer, vão construir o anjo de amanhã e vão expiar o erro da tentativa, quando dá errado, porque a gente faz e erra. E às vezes, e aí é o mal, a gente gosta do erro. Esse é o problema. Errar não é problema. O problema é sentir prazer no erro, ter consciência que é errado e continuar errando. Mas não fugindo do que a amiga falou, dentro dessa questão do suicídio, a gente sabe que o suicídio, ele é a única maneira de abreviar o prazo que está da nossa vida. Por exemplo, outra pessoa não pode chegar e me assassinar antes da hora. Não pode. A única pessoa que pode me devolver para o mundo espiritual antes da hora programada sou eu mesmo. Sempre. Então, mas fulano foi assassinado com 10 anos. Não, era a hora. Senão Deus não permitiria que aquilo acontecesse. Mas nós próprios, pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos antecipar esse retorno.
que nos Entendi. traz consequências de reparação. Não somos, depois disso, delegados a um inferno eterno. Mas o trabalho de volta é doloroso, faz parte. Pode falar, Léo. Uhum. Tá. A gente brinca não, no sentido assim de hilaria, torna hilário, né, um Alguém assunto. cortou o áudio. Quem tá escrito para morrer de faca não morre de tiro, né? Tem uma pergunta agora aqui da Tati, né? A Tati perguntou pro Carlos, o Carlos respondeu, mas ela tá perguntando de novo, ela precisa desse entendimento. Você acabou de dizer assim, nós não podemos assassinar, né? Tirar a vida do outro antes do tempo dele. A Tati tem uma pergunta, ela assistiu, né? A partida do ente querido. Ela estava na praia com um sobrinho, e esse sobrinho veio, abraçou ela e sabe aquele último mergulho? Tirar a areia do corpo, vai dar um tibum e volta para ir embora? Então, pois é, ele foi, deu tibum, mas não voltou para casa, ele foi embora para o plano astral. O momento, era o momento dele, era o tempo dele, você acredita nisso? Os espíritos, o que os espíritos dizem sobre isso? Quando Jesus nos coloca assim, ó, não julgueis, isso não é uma conduta para ser bonita. É porque para julgar, o juiz que vai julgar algo, ele tem que ter o processo como um todo. Nós não temos. Vamos entender. A desencarnação do indivíduo, ela vai acontecer por duas coisas. Ou porque ele facilitou, e aí é suicídio, que não é o caso, o rapaz foi entrar na água só para tirar areia, e a gente sabe que essa fatalidade, o repuxo, nós vivemos aqui em praias que são praias complicadas às vezes, né? Eu tenho amigos que são bombeiros, o próprio meu sócio que trabalha comigo é bombeiro, trabalha nessa parte de socorro. A gente sabe que a todo instante o mar prega essas peças. Então a gente está ali, tem um buraco, uma onda que rebenta que tu não esperava, que te leva. Então, ninguém vai querer de sã consciência, no caso dele, que está ali com a família, se jogar no mar para cometer um suicídio. A pessoa vai e sofre um acidente. Não foi um suicídio, óbvio. Né? Óbvio que se é acidente, era a hora. Era a hora. Não, o acaso não existe. O acaso não existe. É a gente que não está preparado para entender isso, né? Tá, temos pessoal, nós temos um sorteio hoje deste livro e só vai ganhar o livro quem não é sorteio, é quem marcar mais pessoas na live, tá? Quem marcar mais pessoas na live é que vai ganhar o livro, tá? Quem tá na frente? Débora e teu irmão. A Débora Teto tá na frente do Alessandro Silva. Só para avisar. Débora tá em primeiro, Alessandro Silva tá em segundo. Vamos ver quem chega. Marcar um abraço a lista de contato inteira, né? Só um segundo. Tá. Um abraço para Silvia Guto Pereira, para Michele Cardoso, para Eliane Botega, tá, que tá assistindo a gente. Boa noite. Né? Para Vá Bardelli, que tá assistindo também. Obrigado, Vardelli. A Giane, tá? E quem mais? A Priscila Moraes Pratos tem uma pergunta para você e depois tem uma outra pergunta do Marcelo, tá? Gibran, quanto tempo leva para os espíritos, né? Quanto tempo leva para uma pessoa, entre aspas, acordar e descobrir que morreu? Daquelas pessoas que você acabou de mencionar, que são as pessoas que têm sono. Varia de pessoa para pessoa? Como funciona? Morre, vai para um hospital, fica quanto tempo lá em média? Existe isso? Fala para nós. Olha, é fantástico. Muito grande de muita gente. Essa pergunta muito foi de uma pessoa, mas com certeza abre um leque assim enorme. Uhum. É proporcional ao entendimento e à evolução de cada indivíduo. Então não tem regra. Pode demorar instantes, porque sabemos, por exemplo, Chico Xavier auxiliou no próprio desencarne. Ele estava ali, ele e espírito, ajudando a equipe espiritual. Imaginemos. Tamanha lucidez dessa criatura que viveu uma vida em contato com a espiritualidade. Então não tem dificuldade de fazer a passagem. Faz acordado, faz lúcido. Mas nós temos casos de criaturas que estão há 20 anos e não caiu, como se diz, com a licença do linguajar, não caiu a ficha. Entendi. Compreendo. Porque não tem um prazo fixo.
Então não existe um prazo fixo, não tem um, Não existe. 7 meses, então. Tá parecido com o Não. nosso processo de recuperação e dependência química aqui. A gente coloca um prazo de 7 a 9 meses, mas tem indivíduo que está 5, 10 anos e continua com aquele gráfico, cai, sobe, volta Exatamente. de novo, tenta de novo, Exatamente. né? A gente entende como e tem as coisas humanas, né, que são físicas, né, que a gente não consegue desprender, hábitos que a gente tem e não consegue mudar. Você imagine, né, às vezes tendo todo o conhecimento, a gente não consegue aplicar esse conhecimento, às vezes até a nosso favor. Como disse você, Chico Xavier se liou no próprio desencarne, mas é uma pessoa que praticamente parou a vida contemporânea e viveu a vida espiritual para praticamente vivenciar esse momento dele, né? E não é todo mundo que tem essa Viveu pelo condição. outro, né? Viveu Viveu em pelo favor outro. do próximo, viveu a serviço da espiritualidade. É uma vida que nada prendia. A pessoa não tem amarra, né? A pessoa não tem, não está Verdade. presa a nada. Como disse, a gente aqui, eu e você falando, a gente não está fazendo nada, né? A gente só está dividindo conhecimento, espalhando conhecimento. Vai depender da prática de cada um, né? Tá lá. Não, essas perguntas já fizemos. Do Marcelo? Ah, já. Essa aqui. Do Marcelo já fiz. Ah, do Marcelo, vamos lá. Sobre a pandemia, né? A pandemia. Qual a avaliação sobre estes desencarnes, né? Que ele fala em desencarne em massa. A espiritualidade está carregada de gente, está dando superlotação, então vai ter muitas reencarnações, vão vir melhoradas as pessoas. Já tem uma previsão ou uma visão dos espíritos com relação a esse momento que nós estamos passando? Olha, a pandemia, ela tem um propósito, isso é um fato. Nós não íamos viver uma situação, se falamos agora há pouco, que um caso de um indivíduo não é acaso, Não é vamos acaso. imaginar algo que está comovendo, que está modificando a vida num planeta. Não é por acaso, não é. Né? Sim, sabemos. Há um propósito, mesmo sendo algo ruim, existe um propósito no bem. O propósito é no bem. Então, assim, a espiritualidade está trabalhando, é óbvio. Se a gente vê no nosso lar que havia ali um excesso de trabalho em função da Segunda Guerra Mundial, quem assistiu o filme viu, eles recebendo pessoas, tu vê uma colônia brasileira recebendo judeus da Segunda Guerra, né? Sinal que o planeta inteiro estava vivendo aquele momento, um momento difícil. Se mobilizou para auxiliar. Com toda certeza, nós vamos ter aqui nesse momento 3 tipos de grupos que vão estar desencarnando. Nós vamos ter aqueles que vieram com a programação de desencarnar nessa pandemia e vão retornar na pandemia, tá tudo certo, pronto. Nós vamos ter os outros que, por um ajuste de programação, que isso não é fixo, não é destino, conforme a gente vai trabalhando o nosso livre-arbítrio, ajustes são feitos na nossa e vão pegar carona, porque já é para comover mesmo, é para as pessoas se sensibilizar. Então vai de carona nessa ida para o plano espiritual. E aí o problema é o terceiro grupo, que é o grupo que vai ir como suicida, que são aqueles de nós que não vão dar ouvidos a nenhum tipo de recomendação, que em vez de estarem fazendo live agora, tá tudo junto, misturado, aglomerado, entendeu? São aquelas pessoas que estão agindo com toda a imprudência, e isso é suicídio, né? Isso é suicídio, pode falar. Né? E aí tem o ênfase que a gente dentro da nossa doutrina é que pelos culpados pagam os inocentes. Né? Inocente é relativo dentro daquilo que a gente acredita. Por quê? Não, você falou que tem pessoas desencarnar, que... Ah, entendi, compreendi. Quem tem que desencarnar. Quem desencarnar e não era para desencarnar é porque se suicidou. Mas aí ele pode se suicidar com o coronavírus, ele pode se suicidar com qualquer outro fenômeno que ele... A partir do momento que eu paro de dar valor à minha vida, a me cuidar, pode ser na alimentação. Eu sou suicida, pode ser pelo que eu como. Né? É tudo. Nós estávamos falando hoje, tem pessoas que tem pessoas que podem comer gordura, mas eu acho que ninguém pode comer gordura, né? Mas você come até onde você aguenta, porque vai chegar que vai dizer lá assim, você não pode mais comer isso, né? E se você come a partir dali, aí você está sendo teimoso, né? Você está correndo determinados riscos, mas tem coisas que não está escrito para a gente fazer. E aí pessoas... Eu queria fazer uma colocação agora dentro disso que tu falou, que eu acho que assim, isso é uma coisa chave. Tá? Tanto para esse momento, porque tem muitas pessoas
vivenciando agora esse momento de isolamento, se deprimindo, se entristecendo com isso, se preocupando, se alarmando com o que a TV oferece, tá? Usando isso. O momento agora exige de nós um olhar de propósito. Por que eu tô aqui? Porque eu penso assim, eu tô aqui para comer gordura? Chega um ponto na vida da criatura que ela tem que avaliar por que ela está no mundo. Qual o meu propósito útil? Aquilo que Jesus nos diz de construir, onde o ladrão não rouba, a traça não... Né? Então, exatamente isso. Onde eu estou investindo a minha força, os meus valores, para coisas que não vão ser tiradas de mim. Onde eu estou gastando meu tempo, né? Enquanto sociedade, enquanto ser humano, nós temos que acordar para entender. Se eu estou aqui na Terra, consumindo recursos, comendo alimento, é para produzir no bem, em favor do meu bem e do bem do próximo. Isso é uma vida saudável. Né? Exato. Sempre. Concordo com porque você. Todo indivíduo que parte em favor do próximo, ele já está se auxiliando. Ele já está fazendo por ele. Nós temos nosso mentor chamado Sete Encruzilhadas das Almas, que é do qual estamos sorteando esse livro hoje. Não é sorteando, aquele que marca mais pessoas é que vai levar esse livro para casa. Tava a Débora Teta marcando mais pessoas, o Alessandro passou na frente dela agora. O Alessandro tá levando o livro por enquanto. Nós temos mais perguntas aqui também, tanto as pessoas façam as perguntas aqui na nossa live, na página da CEF, para que a gente possa responder. E Sete Encruzilhadas das Almas fala exatamente isso que você está falando, entre muitas outras que eu já conheci, dentro da nossa doutrina, até do próprio candomblé, que são rituais de matriz africana, apesar do candomblé ser brasileiro, falam quase que a mesma linguagem. Isso o Sete Encruzilhadas deixa uma coisa bem clara para nós. Num episódio no qual ele conversava com a mentora dela, ele é o mentor dela, no caso, a médium dele, que no caso seja a Lídia dos Santos Jacinta, hoje Lídia Antunes dos Santos, ele dizia assim, nessa mesma questão da reencarnação, né? Ele fala assim, primeiro, minha filha, você tem que se amar, para depois você poder amar alguém. E se amar significa o amor que Jesus está escrito na Bíblia, de pensamento, não é amor de sentimento, é amor de ações. Para você se amar, você tem que praticar ações. Então, se eu me amo, eu como o que é certo, eu como o que é correto, eu pratico o que é correto, porque daí eu estou me amando. Aí sim eu posso transferir aquilo que eu tenho para o próximo, que é amar o próximo. Daí dizia ele assim, se você não faz isso, não se ama, você não tem como amar o próximo. Aí disse ele bem assim, e sabe lá se você ama Deus. Né? Porque para você tem que se amar, para amar o próximo, para poder amar aquele que te criou, né? Ter isso. Então, estamos dentro da mesma conversa, do ponto de doutrina dos espíritas, que é você representando aqui. Estou falando com Gibran Carini, o pessoal vai chegar um monte de solicitação de amizade para você aí. Estou falando com Gibran Carini. Eu tenho que ler tudo que você para poder apresentar aqui. E tem mais uma pergunta para você, Gibran. Vamos lá. A Sueli Araújo. Ela é bem extensiva, então presta atenção, meu querido. A nossa espécie cria vários estereótipos e ainda diz que isso tudo é baseado na ciência. Seja ela ciência acadêmica ou ciência das matérias sutis, diz ela. E classifica humanos como, entre aspas, seres racionais. Mesmo que a gente siga impondo dor e quem não pode se defender, sem a menor necessidade, destruímos a nossa casa da racionalidade. Está falando dentro do nosso mesmo contexto. No entanto, se outra espécie mais desenvolvida tecnologicamente que nós, mas que agisse com a nossa mesma falta de ética, viesse ao planeta, seríamos classificados, tratados como vírus? Assim como tratamos as outras espécies como, entre aspas, coisas, lixo, né? Essas expressões que a gente tem sobre o outro, que fazemos sobre o outro, quando classificamos ele menor que nós, entre aspas.
beneficiários nossos, escravos, né? Seres invisíveis. Vem a pergunta dela agora para concluir o ênfase dela. Depois de enxergarmos por esse ponto de vista, não dá para repensar nossa mentalidade arcaica, egocêntrica e mudar? É a pergunta dela. O que os espíritos dizem sobre isso? Não, perfeito. Perfeito. Chegamos num ponto que para nós, enquanto humanidade terrestre, ele é uma encruzilhada, ele é um ponto definitivo. E isso é uma linha comum de pensamento para as crenças cristãs, tanto evangélicas, que a Bíblia fala desse apocalipse. Nós que trabalhamos nas vertentes espiritualistas, recebemos as informações, né, Lederson, do plano espiritual, que o momento é esse. Sim. O que acontece? Sim, o apocalíptico, sabemos. Nessa linha de raciocínio, de evolução, nós temos que entender que duas asas levam a criatura humana ao progresso. É a asa do intelecto, o saber, e a asa do sentimento, da moral, do amar. Certo. Não é possível levantar voo com uma asa só. Tu vê que Deus, ele é perfeito, não tem o que dizer de Deus, ele é perfeito, né? Ele não dá asa para cobra. Olha como funciona o mecanismo natural de progresso. Nós adquirimos o acesso à tecnologia até esse ponto que nós estamos. Agora o mundo vai passar para mundo de regeneração. O que é isso? Isso é o seguinte: aqueles de nós que hoje não estão dispostos a modificar em si o orgulho e o egoísmo, que são o pai e a mãe de todos os vícios, de todos os defeitos. Então, aqueles de nós que não conseguem olhar para o outro e ver no outro um irmão, eu não estou falando de anjo, eu não estou falando aqui da pessoa ser santa, eu estou falando do mínimo da tolerância, do respeito. Começamos a nossa live falando sobre a questão da religião, né? Da tolerância religiosa, do respeito à crença alheia. O primeiro mandamento, né? Olha, a Terra, isso é um fato. A Terra não tem vagas mais para intolerância. E toda arrogância, todo orgulho, toda essa essa soberba humana, ela vai encontrar o que não é um castigo, entendamos isso, é um exílio, que é como o aluno que vivenciou um ano letivo, não aproveitou, não tirou a nota da média e é convidado a repetir o ano letivo. Ele não vai seguir num outro planeta. Só que num outro planeta. Num outro colégio, né? É isso. Mas a matéria, o conteúdo é prova e expiação. Agora, na Terra, nós não teremos mais prova e expiação. Agora, então entendamos. Regeneração. Exato. O que é um mundo de regeneração? É um mundo feliz? Não. O mundo de regeneração é um mundo de pessoas que estão cansadas de lutar. É um mundo de pessoas que estão cansadas de agredir. Vejamos que num mundo que todo mundo é egoísta, fica muito difícil tu ser altruísta, porque o outro tira o que é teu. Agora vamos imaginar que a sociedade agora começa a ter um olhar para o outro. E o Lederson se preocupa comigo. Então eu não preciso me preocupar tanto comigo, porque as pessoas me amam, as pessoas se importam. Exato. Sabe? Exato. A gente não vai mais aceitar. A gente não vai mais aceitar que irmãos nossos sejam privados do básico. Sabe? É o amor buscando em nós o seu local, né? Germinar frutos. Mas ele precisa o nosso ser momento. uma prática, né? Ele precisa ser uma prática. Exatamente. Né? Então, olha, nós vamos começar a receber na Terra espíritos muito mais tranquilos, né, Lederson? Tá, esses espíritos mais tranquilos não estão nessa fase. Nós conhecemos como crianças brilhantes. Vocês, talvez, como crianças índigos. Crianças azuis. Essa que viriam populacionar a Terra, isso, claro, totalmente espalhado. E essas crianças seriam incorruptíveis porque viriam já com o programinha pronto de fazer o que é certo e é o certo e pronto, acabou. Para eles é normal fazer o certo. É isso? O pessoal meio que classificou, né? Eles foram catalogados com essa... São dois grupos, né? Tem as chamadas... A gente não usa dentro do espiritismo essas nomenclaturas, a gente não utiliza. Mas a própria psicologia, essa psicologia transpessoal,
Ela define essas crianças como sendo crianças índigo, que tem a aura mais azulada. Isso tem a ver com a maneira como vibra. Isso tem a ver com a aura dessas crianças. Então, crianças índigo. E as outras que brilham, como tu disse, as crianças cristal. Essa nomenclatura é uma nomenclatura que não é espírita. Ela é uma nomenclatura que as pessoas estão utilizando no mundo todo. Para poder... São crianças peculiares. Elas realmente têm um software diferente. Elas já vêm com uma facilidade com a tecnologia, né? Elas já vêm com... Meses está mexendo, com meses. É um upgrade, é isso mesmo. E nós não chegamos perto do que elas sabem. Desculpa, mas olha como é comum 2, 3 anos dando lição, entre aspas, de moral, que eu já assisti várias, dando lição na moral de um pai de 40, 50 anos. Não, dizendo coisas básicas. Pode fazer desse jeito, porque é desse jeito, é assim, tem que cuidar da natureza. Que já veio com eles. Já veio com eles. Ninguém ensinou aquilo que ele está falando. Eles têm uma consciência ecológica, um respeito pela natureza, assim, ó. Sim, incrível. Muitas vezes, em pais que não têm essa consciência. Não, os pais nasce numa família que não tem isso. E a criança não quer comer carne, a criança não se... Também. Isso tudo nos leva a uma confirmação, não que a gente precise, mas vem a confirmar, reforçar o momento que a gente está vivendo. E é mundial, não é a tua cidade, não é dentro do centro espírita, ele é planetário. É mundial. Exatamente. Estou aqui com o Emerson Branco. Faz tempo que eu não vejo o Emerson. A Diva, a Maria Pedro Wilson assistindo. Cleomarie Vilarinho, quanto tempo, minha filhada? Deus abençoe, também te amo. Marione Borges, Marione. Roberto Fortunato. A Marione, não é? Eu não sei te fornecer essa informação aqui agora, teria que clicar nela para ver. Não. Deve ser a Marione, deve estar plugadinho aí. É lá da minha Diva terra tá natal. com a gente. Que legal. Então, bem-vindas, né? Bem-vinda, Deus abençoe. O Roberto Fortunato é lá de Antonina, a Michele Cardoso é daqui. E a tia Branca, mãe Branca, tá assistindo também. Eu já vi a carinha dela o tempão ali, ela tá online, tá ao vivo mesmo, tá assistindo junto com a gente. E mais 30 pessoas que eu não consigo visualizar. Isso. Ela adora muito você, Gibran. Gosta muito de você. Eu também adoro ela, é uma querida. A gente tem que ter com aquela, já tô com um laptop aqui, tô com o celular para poder ver, porque do jeito que eu tô aqui não tô visualizando. Mas a gente tá dando conta, A Cibele Chaves tem mais uma pergunta, aquela moça lá do Japão. Para finalizar, ela quer. O suicídio sobra algum karma para a família porque o pai fez isso? Não. A cada um conforme suas obras. Não é possível transferir esses débitos. Claro que nós somos ligados pelo laço do amor. E aí não significa que seja um karma, mas vamos supor, eu tenho um ente querido meu que comete suicídio. E ele vai ter que retornar ao mundo físico. E às vezes ele retorna ao mundo físico precisando de certos cuidados. Não por karma, mas por amor, eu digo, eu quero ajudar ele de novo. Eu quero estar com ele. Eu quero tentar outra vez. Então, nós temos que entender isso. Esse momento que nós éramos vinculados pelo ódio e vingança, obsessão, esse momento está ficando para trás. Nós temos que acordar para uma era nova. A era nova é a era que a gente dá um... Apesar de que a gente está vendo toda essa compensação, o mundo está um pouco mais violento, né? Como a gente já falou das crianças brilhantes, as crianças índigos, entre aspas, né? Que estão vindo para ajudar esse mundo a ser melhor. Então, a gente sabe que está tendo esse impacto, né? Mas é interessante isso. Dentro dessa mesma questão, né? Se demora para vir, como você respondeu agora, a Tati ainda tem uma sobrepergunta. Por que somos escolhidos para ver a partida? Porque ela não entende por que ela teve que assistir. Não diferente de alguém ligar, descobrir, saber. Por que ele veio da cidade dele, né, para vir ali e desencarnar na frente dela? Porque ela viu ele indo para o mar, tomar o banho, deu uma olhadinha para o lado, aguardou.
Quando olhou, ele não estava mais e desapareceu. Por que ela foi escolhida para assistir isso? Tem uma explicação dentro do Porque, minha espiritismo? amiga, eu tenho certeza que esse episódio foi um divisor de águas na tua vida. Foi, de fato. Tudo que a gente vivencia, tudo que a gente experimenta, são coisas que constroem em nós, dentro de nós, no que somos, aquilo que não fica no túmulo, aquilo que nós vamos levar para frente. Fortaleza. Com certeza tu vivenciou isso, essa experiência dolorosa, que ninguém quer passar por algo assim. Mas com certeza tu era uma pessoa até esse episódio e tu teve que rever muita coisa, muita coisa. A própria questão do luto. Porque é um exercício de evolução a gente saber que não somos eternos na carne. Que nós temos que se espertar enquanto estamos aqui, porque a qualquer momento ninguém tem um contrato. Eu estou aqui conversando com vocês, com o Lederson, mas eu não tenho um contrato que eu vou conseguir chegar falando até o final dessa live. Eu não tenho esse contrato. Eu não posso prometer para vocês que eu vou estar aqui até o final. Não, a gente não sabe. Claro que são, né? Sim. Como é que é o nome da tua sogra? Oi? Como é que é o nome da tua sogra? Josiane. Josiane Matoso. Josiane. A Josiane Matoso tá mandando um abraço pra você que tá assistindo ao vivo. Que já pensou? Beijo, João. Achou que eu tava tomando dividende aqui, né? Eu tive a mediunidade agora. Você viu? Mediunidade online. Ai, ai. A Jasmine tá assistindo, a Daiane Ana Carine. Acho que você conhece Essa a é minha Daiane esposa. Carine. Ah, tá. Eu ia perguntar dela agora mesmo. A Roberta Ramos está assistindo. A Joy Cris. Meu Deus, quanta gente, Marco, meu querido. Nós estamos agora com 58 pessoas assistindo nesse exato momento. Bacana. Nossa, Deixa eu te beijo no perguntar coração uma de coisa. todos. Isso, manda um abraço para teus conterrâneos aí que vão assistir depois dessa live também. Porque Pois eu já pessoal de devido a Pelotas, que compartilhar. bacana. Nossa, que bacana. Nem você sabia, né? Não, Mas é. eu tô só com a tela aqui, eu não tô vendo. Eu não vejo Ah. nada nos comentários, eu tô só com... Eu tô vendo eu mesmo e tu, Ederson. Só. Vai ter que se contentar comigo, então. Tá bom demais. Saudade Tá. que tava já de ti, já. Poxa, quanto tempo, Pois né? é, né? A A gente gente não se precisa vê pessoalmente, né? fazer uns trocadilhos melhor aí. Gibran, nós falamos sobre desencarne. Todos os espíritos vão para essa. Existe o Vale dos Suicidas? Existe. É para lá que as Vejamos pessoas que que o cometem suicídio ele suicídio. tem uma característica. O suicídio ele tem uma característica diferente dos outros desencarnes. O que é? Uhum. Imaginemos o nosso corpo físico como sendo. Tá? Tem uma carga. Eu tenho uma carga para viver, por exemplo, 50 anos. Um exemplo. Isso é um Certo. fluido vital que eu tenho para viver. Uhum. Está no meu organismo. A partir do momento que eu me suicido, eu tenho essa carga que ela é própria da matéria, ela é da carne. É fluido vital. E eu vou para o mundo espiritual levando essa energia no meu perispírito. Esse é o primeiro Entendi. problema. Uhum. Primeiro ponto. Então eu tenho uma carga de energia que não pertence ao mundo espiritual, que está me desequilibrando lá. Tá? O segundo ponto é que eu tenho também o desligamento natural, os cordões, esses cordões que os videntes falam, o cordão de prata, Certo, tal, cordão ele é de prata. desligado. Uhum. São os nossos pontos vitais dos chakras nossos, Uhum. né? No perispírito, né? E eles são desligados, é um processo natural. Quando é pelo suicídio, ele rompe esse cordão. Entendi. Nós vamos ver relatos em livros. Pode falar, Lenson. Esse cordão de prata é aquele que quando a gente vai fazer o desdobramento astral, a gente sai do corpo e visualiza que ele sai do umbilical, a gente continua ligado, é para poder retornar, né? Quem tem evidência, ele sabe quem está encarnado e quem está desencarnado. Por exemplo, eu estou numa palestra no plano espiritual e lá tem 5.000 espíritos. Eu olho e tem uns que tem fiozinho, outros não. Não é assim? Exatamente, é assim mesmo. Os que tem um cordãozinho, os que tem o cordãozinho tem um corpo esperando eles em algum lugar. Verdade, isso. Correto.
É a mesma, o Então, esse ensinamento Vale dentro dos da nossa Suicidas, para a doutrina. gente concluir a questão, Aham. o Vale dos Suicidas, ele é um local que não é um local de dor. Ele é um local criado por Nossa Senhora. Vejamos que só um coração de mãe para abraçar esses irmãos nossos que cometeram esse crime contra si mesmo, por um momento de desespero. Mas quem melhor que uma mãe para amparar? Então, ela própria, Entendi. Maria, criou esse local que acolhe os suicidas do planeta e que ele é próprio para isso. Por quê? Porque eles precisam de um tempo para poder drenar essa energia. Não E eu, adianta e pegar a eu pessoa recém se suicidou e querer levar para uma colônia junto com outras pessoas. Não é compreendo. possível, sabe? Não é que vai ficar lá para se castigar. Claro que não. Mesmo Não, aham. porque chegou no Vale dos Suicidas, já está sob o amparo de Maria. Então, Entendi. já tem uma mãe amparando por cada criatura que ali está. Dentro da nossa doutrina, Tibra, a gente tem as nossas colônias, né, que abrigam esses espíritos. Tem colônia de Humaitá, Timbetá, sabe? O Yurimá, tem várias colônias que a gente tem com essas nomenclaturas. Que trabalho Que são... específico com o suicida. Não, a gente sabe do Vale dos Suicidas também. Para nós, o Ah, Vale dos Suicidas é o Vale dos Suicidas mesmo. Né? Então a gente tem essa compreensão, não são é essas separado, colônias. né? Isso, É essas separado. Os colônias. suicidas vão Isso, e as colônias, porque a colônia ela tem a sua especificidade, né? Ela tem a sua especificidades, coisa correto. específica ali da colônia. Exato, exato. Ela é muito característica, às vezes, por uma cidade. Tu vê, nosso lar, Isso, por exemplo, o pessoal fala, vamos para nosso lar. Nosso lar é a colônia do Rio de Janeiro. Então, exato. se nós desencarnar aqui no Paraná, não é nosso lar pra gente. Não é o nosso correto. Não. Dentro das nossas ritualísticas, muitas pessoas, até dentro dos nossos rituais, desconhecem isso. Por exemplo, a Umbanda ela é formada por desses 7 orixás. Esses 7 orixás, cada um deles tem a sua colônia, que abriga e acolhe os espíritos. Né? Porque nós, umbandistas, trabalhamos com espíritos encarnados. Principalmente de índios, negros escravos ou não escravos, enfim, etc. Né? Essa classe mais rejeitada, vamos falar assim. Dentro das nossas ritualísticas, uma das coisas que a gente tem como trabalho são as crianças, os negros velhos e os caboclos. Né? Junto com os caboclos, a gente inclui também os índios, sabe? Dentro das nossas ritualísticas, porque fala a língua do jurimeiro, fala a língua deles. Vejam que, como um índio desencarna, para auxiliá-lo no plano espiritual, tem que falar a linguagem dele. Você sabe muito bem disso. Não todo mundo fala português, né? Então, existem essas colônias que fazem esse tipo de acolhimento. Enfim, e daí nós temos as crianças dentro da nossa doutrina que muitos desconhecem o trabalho das crianças. Pensam que crianças são crianças que vêm, quer comer bolo, quer comer fafaná, que a gente chama de guaraná, ou refrigerante, que é suco, que é açúcar, que é pipoca, que é, enfim, bolo, que esse é o trabalho deles. Mas por trás dessa desculpa de ver uma criança com todo esse desprendimento, mas traz alegria, traz felicidade, algumas vêm chorando, enfim. Existe um trabalho muito específico das crianças. Eles trabalham, nem muitos como falam, da nossa doutrina sabe disso. Eles trabalham com o campo energético mental. Eles refrigeram, né, os pensamentos, eles auxiliam as pessoas a terem entendimento. Então tem campos, o campo espiritual, o lar das crianças no plano espiritual, é onde as crianças levam e ajudam as pessoas tem problemas mentais, vamos falar assim. Esses desvaneios nossos, essas loucuras, esses pensamentos errôneos nossos são consertados através dessa pureza, dessa energia das crianças, que é dos principais trabalhos dentro da nossa doutrina. Fica difícil um pouco entender, né? Mas falando de espíritos encarnados, eles nem são desencarnados, são seres iluminadíssimos que vêm numa roupagem de criança para fazer esse tipo de trabalho dentro da nossa doutrina. Temos perguntas aqui? Entendeu, Gibran? Entendi. Tu estava me falando, eu estava fazendo um link com a fala de Jesus, quando diz que a gente tem que se fazer como os pequeninos, e aí a gente fica entendendo que o psiquismo, a maneira de ver da criança, não tem ali aquelas maldades, os tormentos, os desejos de vingança, que são os conflitos da fase adulta, né? Então, com toda certeza, estava fazendo todo sentido quando estava me falando.
A doutrina muda a forma de fazer a mesma coisa. É como a gente fez fazer a mesma coisa de forma diferente, dando outros nomes às coisas que a gente conhece daquela maneira. E o meu objetivo de fazer essas lives e trazer pessoas como você, com o teu conhecimento, o Carlos, eu quero ver se você traga outras pessoas também de outras doutrinas para falar com a gente, para ver, para a gente chegar realmente a um entendimento de que a religião veio para nos auxiliar e não para nos separar, não para nos classificar. A gente tem Né? muito É mais só pontos que nos ligam do que nos separam, isso. né, Lederson? Exato, isso. E a gente consegue nessa fala colocar assim todo mundo numa questão praticamente igual. Todos nós queremos a evolução, queremos a eternidade, queremos estar bem, queremos ser melhor. E queremos, quando daqui sairmos, ter a certeza, pelo menos, que vamos para um lugar bom. Não sabemos se é gramado, se é um campo de luz, se é uma cidade de cristal, mas o importante é ter a certeza e a racionalidade de que vamos para um lugar bom. Né? Não é assim que trabalha o espírita? Sim, exatamente. Dentro das experiências científicas, né? Linkadas ao espírito, não é assim que vocês fazem para poder A base, concretizar isso, a base. a base da doutrina espírita, ela vem nos trazer esse apelo para que a gente trabalhe hoje pelo nosso bem e que a gente saiba que esse trabalho ele é contínuo. Não acaba no mundo espiritual. Você está agora nos falando das colônias, dos espíritos que Isso. trabalham na espiritualidade. A gente tem que quebrar essa coisa do que eu vou fazer alguma coisinha mais ou menos aqui boa e vou chegar no plano espiritual, vou ficar lá tranquilo, ouvindo o Ah, anjo tocar harpa, quem dera, né? né? Sim, Jesus disse, né? Meu pai, se referindo a Deus, o nosso Criador, exato. trabalha até hoje. E eu trabalho também. Então vejamos que espíritos da grandeza do Cristo, né? Trabalham e trabalham muito. Como que a gente pode pensar que pensamento preguiçoso é esse que Uhum. a gente imagina que o túmulo vai trazer o descanso eterno? Não, não, Né? é mais que isso, né, Gibran? E Tem que ser, né? é interessante que a gente faz o link, né, nas palavras de Jesus, que a casa do meu pai tem várias moradas, né? Várias moradas. Só para fazer uma vai levar este livro para casa, né? São histórias do seu Sete Encruzilhada das Almas, psicografado por Lídia dos Santos, o coautor é Luiz Antônio Matoso Ventura do Espírito Santo, junto com Cíntia, deixa eu lembrar o nome dela completo para não falhar. Tá aqui em algum lugar o nome da Cíntia. Cíntia Cristina Ferreira do Espírito Santo, né? Eles são casados atualmente. O Luiz Antônio é o coautor do livro porque a história é de Lídia e ele transcreveu no livro contando as histórias, episódios dos seus Sete Encruzilhadas quando encarnado. Né? É um livro que ainda está à venda, teve uma única edição até onde eu tomo conhecimento. E aqui estão histórias mediúnicas da vidente Lídia dos Santos Jacinta, uma performance de Sete Encruzilhadas das Almas, condecorada aqui pelo Luiz Antônio como o Poeta das Almas. Então você vai ganhar esse livro. Aquele que vai ganhar o livro é aquele que marcar mais pessoas na nossa live. Compartilhe a nossa live. Eu quero dar um recadinho importante para você. A nossa live agora tem um canal, tá? O Luiz Alberto, que é o nosso Luizinho, vai colocar aí embaixo o link para você clicar no canal, né? Você clica no canal, vai abrir o YouTube, você vai lá e se inscreve no canal. A partir do momento que a gente tiver 1000 inscritos, a gente vai fazer a live, será transmitida diretamente do canal do YouTube, certo? Então vai ser muito bacana, vai ser muito mais abrangível. E todas as lives feitas aqui, viu, Gibran? Já fica de conhecimento para você também. Todas as lives que a gente for fazer aqui vai estar nesse canal, disponíveis nesse canal. Porque o Facebook você vai comentando, você vai publicando, e ele vai deixando a live lá para baixo e fica difícil as pessoas procurarem a live. Então todas as lives feitas desde fevereiro, né? Abril. Desde abril, estão já disponíveis lá. Tem live sobre ciganos, tem live sobre Exu, tem live sobre tudo, né? Vai lá então, clica, se inscreve no canal e ajuda a fortalecer o canal. Nós abrimos o canal ontem e já estamos com 46 inscritos. Isso? 46 inscritos. Então, por favor, Depois dessa compartilhem, live vai subir vinculem, bastante. se Deus quiser. Tá? Então, marca lá e recebe aquele que... Agora, Débora passou? Débora passou na frente do Alessandro. Errou.
Né? A Letícia ficou para trás, então. Letícia tá lá atrás. Letícia ganhou a camiseta semana passada, achou que ia arrasar nessa live. O dedinho da Débora tá assim, ó. Dá para ver a Débora daqui, né? Então, Deus abençoe. Gibran, nós estamos com 1h e 12 minutos de live. 55 Nossa. pessoas assistindo. E nós vamos sair desse compartilhamento com certeza com um pouco mais de 1.500 pessoas, acredito. Dentro da doutrina espírita, né? Não desse momento, mas deixe uma mensagem para nós, para as pessoas, num sentido geral. Aquela pessoa que acorda cedo, trabalha o dia inteiro, marca aquelas horas, volta, quando chega já não tem energia mais para buscar auxiliar alguém, ajudar alguém no plano espiritual, né? Se referindo à igreja, se referindo ao centro espírita. Como que dá uma mensagem para essas pessoas, Gibran? Porque você trabalha o dia inteiro com a tua parte profissional. Eu trabalho também o dia inteiro em 2 instituições, uma no hospital e outra na ACEF. Conheço as outras pessoas que trabalham comigo a mesma coisa. Tem o ganha-pão e ainda tem depois sobrecarregar, se encher de força, se encher de energia, enfrentar esse vírus que está aí e continuar auxiliando o próximo. Dá uma mensagem para essas pessoas seguirem, né, Os amigos. os seus exemplos. Isso, os amigos, os companheiros, enfim. Para a gente Olha, meus finalizar. amigos, uma vida de acerto é uma vida de equilíbrio. Não adianta a gente querer entregar todos os recursos em uma parte da nossa vida. Nós somos seres complexos, temos uma vida social importante. Quando eu digo social, não é uma vida de aparência, é uma vida de relação. Nós temos uma família que faz parte da nossa programação reencarnatória. Deus colocou muito próximo, porque são as principais pendências e alegrias que nós temos das vidas passadas, estão de novo conosco. Então nós temos uma atenção, temos que dar essa atenção para a família. Nós temos responsabilidades profissionais que têm que ser cumpridas com ética, mas o equilíbrio em tudo. Temos uma busca espiritual que deve ser permanente, uma ânsia de saber, de viver, de colocar o amor na nossa vida. Agora, se eu pudesse deixar só uma frase, que sobrar de toda essa 1h20 de live, busca o equilíbrio em tudo, no pensar, no agir, no sentir, no expressar, no trabalhar. O equilíbrio vai trazer felicidade, sempre, sempre. O extremo é patológico, é doença. O extremo do trabalho, errado. O extremo do errado. Quer acertar? Equilibra, pondera, equilibra. Muito obrigado. Pessoal, estamos aqui com o Gibran. O Gibran é presidente da Primeira União Regional Espírita, que é o conjunto de todas as casas do litoral vinculadas à Federação Espírita do Paraná. É um prazer receber você aqui, Gibran. Ele também é presidente do Centro Espírita Dr. Leocádio aqui de Paranaguá, palestrante espírita e coordenador de grupos de estudos. Fora, tem aquelas reuniões que vocês fazem retiros espirituais, que das 2 últimas vezes eu tive compromisso espiritual com a minha casa e eu não pude estar com vocês. Mas eu já deixei até avisado, ó, pessoal, no próximo retiro do Gibran eu vou, né, e coloco alguém no meu lugar aqui, porque eu preciso, né, a gente recebe convites, fica deselegante não aceitar, né, eu sempre, todas as vezes justifiquei, ó, não vai dar porque eu tenho um compromisso aqui, que a gente chama de função, né, que é uma obrigações que a gente tem com a casa. Mas na próxima eu vou, assim, garanto para você, quer dizer, como diz você, eu não posso afirmar que eu vou conseguir cumprir com isso. Mas se depender de mim, sim, né? Deus nos dando força e poder. Vai ser uma alegria muito grande. Pode ter certeza. Tá aí, pessoal, o currículo do Gibran. Obrigado por abrilhantar a nossa live, trazer esse conhecimento que é fantástico. Tem muito mais conhecimento, né, Gibran? Eu sei que você tem, assim, aquela última palestra que eu assisti sua, com relação às ondas vibracionais, por exemplo, tem uma frequência de rádio passando por mim agora, né? Vamos supor, né? Uma frequência de rádio, ó. A Ilha do Mel, que é Paranaguá, o Litoral Sul, que é 95.9, a 98, que é de Paranaguá, tem a Ilha do Mel, que é 90.3. Essa vibração de rádio está passando por mim, né? Está passando por mim e está sintonizando no radinho que está aqui atrás de mim.
Então tem várias vibrações e a gente só depende da gente ser a antena que vai canalizar isso. Que resume tudo que você A falou. gente escolhe com quem a gente sintoniza, né, Lederson? Exato, isso. E essa escolha depende única e exclusivamente de nós, né? Vibrar essa frequência. E não é verbal. Tá aqui, ó. O botão que sintoniza tá aqui, ó. Então veja que interessante. A gente vibra no amor ou não. Então, veja que interessante você tendo uma doutrina espírita, eu tendo uma doutrina umbandista, então sou desde os 17 anos nessa religião, e a gente consegue falar a mesma língua, ou seja, estamos na mesma vibração. Podemos compreender... O amor é universal. Isso, os pontos de vista, os conhecimentos, a prática são diferentes, mas o resultado é igual. Né? Então, eu fico feliz por você estar aqui com a gente, brilhantando. E agora vai a minha mensagem, meu recado espiritual para todos aqueles que estão nos assistindo. Estamos encerrando a nossa live com essa participação especial do Gibran, Karine. Vamos fazer o sorteio do livro no final. Eu coloco o nome da pessoa que ganhou, aquela que mais marcou pessoas. E eu tenho um recado espiritual para você, dos nossos mentores, dos nossos amigos. Continuem lutando. Continuem acordando cedo e dizendo, não é hoje que qualquer vício, qualquer droga, qualquer desespero vai me vencer. Eu vou passar uma frase que é de uma história de um caboclo chamado... a gente se emociona porque são histórias vivenciadas, né? Uma senhora procurava essa entidade espiritual desse caboclo. Ele é um índio, né? E chamado seu Abá Mujubá. E seu Abá Mujubá perguntou para ela assim, minha filha, você quer morrer? Ela assim, eu quero, meu pai. Assim, deixa eu perguntar uma coisa para você. Por acaso, se você morrer hoje, ou se você... Quando você acorda pela manhã, como é que você sabe que está dia lá fora? Ela falou assim, tem uma janela no meu quarto que tem uma frestinha que brilha, tá brilhando. Aí eu já sei que está dia. Assim, pois é. É o sol? A moça falou assim, é o sol. Se for acaso, se você morrer hoje, ou você não quiser levantar amanhã para trabalhar, por acaso o sol não vai nascer mais para as pessoas? Fala assim, claro que vai. Né? Vai, né? Sim, claro que vai. Agora, por que que ele vai? Por que que ele vai continuar nascendo? Né? Como se Deus não ligasse para você? Não. Por quê? Ele falou assim, um dia Deus chamou o sol e Deus chamou a lua para conversar entre si. Né? E disse assim, sol, você leva brilho, energia, luz e vida a todos os meus filhos que eu vou colocar para viver e nascer na Terra, para crescer esse processo, tudo que a gente explicou, de expiação, de purgação, de crescer, de evoluir espiritualmente. Você leva a alegria para eles poderem enxergar o brilho das flores, para eles poderem enxergar a cor da água, para eles poderem ver um ou outro durante o dia, enfim, todas as belezas. Aí o sol disse para Deus, assim, vou sim. Que horas você vai? Eu vou todo dia às 6 horas da manhã, mas eu não posso cobrir toda a terra. Assim, daí foi onde ele chamou a lua. Isso é um índio falando, isso é um caboclo falando dentro da Umbanda. Assim, daí ele chamou a lua. Lua, você pode fazer, em dias alternados, pelo menos, dar brilho aos meus filhos durante a noite, para que eles não se sintam tão perdidos e se sentir tão na escuridão e que possam olhar as estrelas e a lua como esperança de viver, e que todas as noites as pessoas chegam à noite e tem aquela olha a estrela assim, pô, a gente olha para o infinito e pensa assim, será que um dia eu vou voltar para lá? A gente olha para o céu e tem saudade de algum lugar. Aí ele falou assim, então Deus chamou o sol, chamou a lua e entraram em acordo com Deus, em um amor por nós. Então só este gesto, um dos gestos, assim, é para que você tenha força e vontade de levantar todas as manhãs, né? E agradecer a esse Deus que te deu o sol, que te deu a terra, que te deu o corpo, o templo sagrado, para você viver, para você experimentar. E olha que interessante, a gente sente frio, a gente sente calor, a gente sente arrepio, a gente sente o espírito dentro de nós, tem a matéria para ser sensitiva. Sentir quando a pessoa é ruim, sentir quando a pessoa é bacana, sentir quando alguém gosta da gente, quando alguém deseja que a gente seja feliz, quando alguém torce por nós. Né? Então, acreditem, hoje, se você amanhã pela manhã acordar e ver a frestinha do sol na sua janela, diga, hoje é um dia de levantar, vencer e lutar pela vida e conhecer pessoas, né, como o Gibran e ter histórias para contar, né, nesse mundo espiritual. Depois que daqui a gente se for, eu espero que seja um gramado,
tem um lugar para a gente sentar lá e contar as histórias e dar risadas das nossas experiências humanas e que a gente tenha muita história para contar. Então assim eu agradeço a tua presença, Gibran. Agradeço a todos que vocês estão assistindo a nossa live. Fiquem com Deus, que a gente fica com Deus aqui. E até segunda-feira que vem, se Deus Pai Todo-Poderoso assim nos permitir. Abraço a todos. Assim seja. Beijo no coração. Deus Obrigado. acompanhe, meu querido. Valeu. Beijo no coração de todos.